Tarde, pessoal. Nós estamos mais uma vez aqui, né? São 5 horas da tarde. Hoje Deus não vendeu nada. Eu acredito que tudo é permissão de Deus. Todas as coisas Gente, infelizmente, assim, tudo, eu acredito que a vida tem um fim, né? A vida tem um fim. Em algum momento vai chegar um fim para todo mundo. Para mim, para todo mundo. E nós passamos por alguns momentos, às vezes, difíceis e que nós temos que superar, a não ser que Deus nos leve. Nós superamos muitas coisas, nós superamos decepções em vários campos de nossas vidas, nós superamos a falta de emprego, nós superamos, igual tem o brechó. Então, assim, nunca sabe o que vai vender. Tem muita gente que tem bazar, tem muita gente que tem brechó, tem gente que é aposentado já, mas abre bazar na casa dele. É um direito que ele tem, né? De ir e de vir e de fazer o que quiser. Assim, eu não posso, eu tenho a faculdade de pedagogia, agora eu estou terminando a faculdade de psicopedagogia, pós-graduação em psicopedagogia. Poderia muito bem arrumar um emprego de carteira assinada. Na verdade, seria meu sonho, gente, voltar a trabalhar de carteira assinada, sabe? Porque eu já tive aquele sonho de ter meu próprio negócio, não é fácil. Não é fácil porque tem muita gente. Assim, quando você abre uma coisa, é muita concorrência. As pessoas abrem, igual tem grupo de WhatsApp que vende roupa, tem grupo de Facebook, tem gente colocando na janela da casa deles pendurada, tem gente colocando na praça, tem gente vendendo na porta da casa deles. Então, assim, eu fiz uma sala comercial, estilo uma boutique, para vender as roupas. Eu lavo as roupas, tem até roupa ali que eu tenho que colocar no varal. Então, assim, você quer fazer... Quando eu trouxe, gente, eu conseguia tirar mais de um salário por mês. Agora, tá difícil, porque toda esquina que você vai, tem alguém. As pessoas não estão mais doando as coisas, estão vendendo. E as pessoas te procuram para vender para você, não para te doar nada. Então, você tem que lavar a roupa, tem que deixar a roupa sempre lavadinha, né? Tem que verificar se não está manchada, se não está com nenhum problema. Eles não gostam de roupa que está muito batida, aquelas roupas assim, que não está com a cor assim viva, sabe? Igual, não gosta também, nem vendo. Eu sempre uso dentro de casa, eu coloco para a mãe também usar dentro de casa. Eu nem vendo roupa assim, porque as pessoas não gostam de roupa desse jeito. Então, gente, hoje... tá cerrado, porque é todo mundo vendendo, sabe? Cada casa as pessoas têm as coisas dela, mas estão vendendo. Então, quando eu comecei em 2012. Na verdade, assim, eu abri aqui em 2012, mas eu já vendia. Quando eu trabalhava na empresa que eu trabalhava, eu já vendia para um homem dos Estados Unidos. Então, eu vendia muita coisa para ele. Nossa, eu mandava caixa de 29 polegadas. Então, assim, eu ganhava uma comissão muito boa, juntando com o salário que eu ganhava da empresa. Era um salário muito bom também. Era um salário que eu estava satisfeita com ele. Então, de repente, as coisas mudam na nossa vida, né? Graças a Deus que eu nunca tive essa coisa assim de ter uma vida, restaurante, viagem, comprar roupa cara. Eu nunca fui esse tipo de gente. Então, assim, a minha vida continuou a mesma. Porque, assim, eu não era essa pessoa sociável, sabe? Eu não era. Tanto que era todo dia, de segunda a segunda a sábado, sair de 7h30 daqui da casa, chegar lá no serviço, entrar para trabalhar. De segunda a sexta não tinha horário para sair. Quando chegava o sábado também não tinha horário para sair, não era meio-dia certo. Aí chegava em casa super cansada, psicologicamente cansada, porque são 13, 14 funcionários com cabeça diferentes, patrão, 2 patrões diferentes, com pensamentos diferentes, com ações diferentes. Tinha também as pessoas de escritórios de outras lojas que conversavam com pensamentos diferentes. Então, o psicológico meu ficava tão cansado que eu chegava em casa chorando. Eu chegava em casa quase que enlouquecendo. Então, assim, tanto que o meu psiquiatra na época, o doutor Sandro, ele falou assim, você tem que sair desse lugar. Se você não sair, você vai morrer. Infelizmente, você não vai aguentar, você não vai suportar.
Porque é muita briga, é muita confusão, é muito disse que não me disse. Então, assim, eu não aguento esse troço de confusão, de me disse que me disse. Gente, eu não aguento. Eu fico assim, porque eu não sei brigar, não sei falar as verdades que estão aqui, sabe? Porque se eu falar, misericórdia, sai da frente. Então, assim, quando eu falo, pode ter certeza, é porque a pessoa foi me enchendo, foi me enchendo, foi me enchendo, eu não aguentei. Até que eu não aguentei mesmo, gente. Até que eu não aguentei na empresa e fui e falei umas coisas lá que são verdadeiras, mas eles não aceitaram. Mas, felizmente, fizeram um acordo comigo, né? Me demitiram, porque senão, né? Me demitiram, me pagaram aí o justo, que eu acho não foi justo, mas eu poderia ter ganhado mais. Eles não poderiam ter me demitido, porque eu estava com atestado do psiquiatra, dizendo que eu não poderia trabalhar em 3 meses, 4 meses, não poderia ter trabalhar, porque eu estava tomando remédio. Mas, infelizmente, a ganância de muitas pessoas, de uma médica aqui da minha cidade, que era médica do trabalho, ela infelizmente me convenceu, eu no meio de uma depressão profunda, síndrome do pânico, essa médica, que era médica do trabalho, me convenceu a dar para ela o meu afastamento médico e me convenceu de assinar como eu estava com saúde para me sair da empresa. Porque quando você está doente, que você não aguenta mais trabalhar no lugar, quando as pessoas ali te humilham, te pisam, te magoam, você quer nem chegar perto da empresa, né? E ela falou para mim, ai, Luciana, olha, não entre com afastamento médico, não. Você vai ter que ficar 4 meses indo lá, assinando, sabe? Assinando, né, o seu contra-cheque, você vai ter que ver aquelas pessoas. Fala que você está bem de saúde, porque ninguém emprega pessoas com depressão. E eu, como estava sozinha, estava eu e Deus. Mas neste momento, Deus não me auxiliou e eu achei que ela estava certa. Eu dei para ela, eu entreguei para ela meu afastamento médico e falei que eu estava, e assinei para ela como eu estava bem de saúde. Quando o doutor Sandro, psiquiatra, ficou sabendo que eu tinha feito isso, ele ficou tão nervoso e falou, Luciana, ela não poderia ter feito isso, ela foi vendida, se vendeu para o dono da loja, porque não tem condição uma médica saber o que é depressão e ela virar e fazer isso com você. Ela fazer com que você, no meio de uma depressão, você abra mão dos seus direitos, você não poderia ser demitida. Você tinha que ficar na sua casa descansando, tomando os remédios que eu te mandei tomar. Aí você poderia arrumar outro emprego nesse meio tempo, nesses 4 meses, e ela não deveria ter feito isso. Mas eu creio num Deus, gente, olha, que é soberano. Eu creio que ela vai pagar por tudo que ela me fez. Se ela se vendeu, porque ela não precisava se vender, que o marido dela tem muito dinheiro, então ela tem dinheiro, ela é médica, o marido dela também, então ela não precisava disso. Mas eu creio que Deus, ele é todo poderoso, que tudo aquilo que ela fez comigo, ela vai pagar em nome de Jesus, porque tudo que se faz aqui, a gente paga aqui. Então, assim, eu sou a prova viva de que quando a gente faz alguma coisa, meu pai sempre falava, minha filha, cuidado com quem você escolhe, o que você escolhe para sua vida, porque sempre vai ter uma consequência e você vai ter que ser firme para você o que reagir, para você reagir, porque você procurou. Se você procurou, você vai ter que lutar aí para você desarrumar o que você, né, arrumou na sua vida, né? E foi sempre assim. Meu pai nunca me protegeu, nem minha mãe, e sempre falaram comigo: você quis, você que desenrole. Ninguém passou a mão na minha cabeça, não. Então, assim, gente, você vê cada coisa, né, acontecendo. Aí hoje, fui lá pro brechó, fiquei um tempo lá. Aí chegou uma moça lá, uma senhora lá, conversando comigo, contando da vida dela, falando sobre a vida dela, né, contando sobre a vida dela e tal. Aí ela ficou umas 2 horas conversando comigo. Eu gosto de conversar, gosto de escutar história, gosto de escutar que a pessoa conte da vida dela, uma experiência de vida, né? Ela estava contando como é que era a alimentação da roça, do tempo dela, contando sobre os filhos dela. Então, assim, eu fiquei observando, né? Então, nós temos que lutar, gente, é lutar. Lutar todos os dias, até chegar o descanso final. Porque o descanso final vai vir para todo mundo. Não adianta falar assim, não, para milionário não vai vir. Ah, para o dono
Não, não tem dono. Quem é dono do Banco Central somos nós, mas lá fabrica o dinheiro que nós gastamos, que é o real. Lá fabrica dinheiro o tempo todo assim, tem uma máquina fabricando dinheiro o tempo todo. Então, nem isso daí, gente, vai salvar a gente, porque todo mundo vai embora em algum momento. A mãe da Gisele Bündchen, com 76 anos de idade, ela foi embora ontem de ontem. A mãe da Gisele Bündchen. Ela deu, né, o câncer e ficou internada no Rio Grande do Sul. E a filha dela tem dinheiro que enche uma casa de dinheiro, de tanto dinheiro que a filha dela tem, que é aquela modelo famosa Gisele Bündchen. E a mãe dela ficou no hospital, lá no Rio Grande do Sul, na cidadezinha dela mesmo, e ela veio adormecer com os antepassados dela porque ela estava com câncer. Então, a mãe da Gisele Bündchen, você acha que a Gisele Bündchen queria que a mãe dela fosse dormir com os antepassados dela? Claro que não. Ela daria todo aquele dinheiro dela, todo aquele império que ela tem. Ela tem castelo. Ela é uma mulher que tem castelo. Você conhece a modelo Gisele Bündchen. Ela tem muito, 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 muito dinheiro. E o pai dos filhos dela tem muito, 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 muito dinheiro. São muito famosos. Mas você acha que ela daria todo o dinheiro dela para ter a mãe dela para sempre? Só que não é, gente. Para todo mundo tem seu momento, tem sua hora. Então, nós temos que o quê? Nós temos que nos apegar em Deus. Se Deus fizer curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele continua sendo Deus. Não adianta. Não adianta. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Porque nada vai deixar de acontecer de que Ele não seja Deus. Porque tudo que acontecer, acontecendo ou não acontecendo, Ele vai continuar sendo Deus. Não adianta você vir murmurar, eu chorar e falar com Deus, ai Deus, por que o Senhor permitiu que eu ficasse desse jeito? Porque Ele é Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Eu posso orar, eu posso pedir para Ele, Senhor, me ajuda, me dê força. Eu posso chorar, eu posso pedir para Ele me curar. Se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não me curar também, Ele achar que é minha hora, vai continuar sendo Deus. Então nós temos que engrandecer o nome de Deus, louvar. Ele tem que ser o nosso melhor amigo. Bate um papo com Ele, conversa sobre a sua vida, conversa sobre as suas dores com Ele, porque Ele não vai contar nada para ninguém. Nós temos que... Eu sempre estou conversando com Ele. Às vezes eu estou ali no brechó, estou ali assim, sozinha, me dá aquele desânimo de fazer propaganda, coloca a roupa no manequim, tira a roupa do manequim, grava para vários lugares. E de repente, eu pego aquele desânimo, eu falo assim, começo a conversar com Deus. Às vezes eu peço socorro para Deus, me socorre, Senhor, me socorre, tenha misericórdia de mim, me socorre. Então assim, tudo nós temos que enfrentar de cabeça erguida, se você tem a consciência limpa, de que você não fez mal para ninguém, de que você não, né, não ora ao contrário, para fazer maldade para os outros. Eu quero justiça. Eu sempre oro para Deus fazer justiça. Deus, eu entrego os meus amigos, meus inimigos, meus perseguidores nas tuas mãos. Não os conheço, não sei quem são, não sei o que eles pensam sobre mim, não sei o que eles falam por trás de mim, mas o Senhor sabe de tudo. Então, o Senhor faça justiça por mim, porque eu não tenho poder de fazer justiça, mas o Senhor Deus tem poder de fazer justiça. Então, eu entrego todos. Tem alguns que eu até falo por nome. Essa pessoa fez isso e isso comigo, Senhor. Olhe, por favor, faça justiça por mim. Se for da tua vontade, né? Se for da vontade de Deus também, né, gente? Porque tudo é vontade de Deus, porque eu resolvi cultuar o Deus de Israel, que é o Deus do povo israelita, que é o Pai de Jesus Cristo. Então, eu converso com ele, né? Cada um tem o seu Deus, a sua crença, e este Deus da Bíblia aí, que é o Pai de Jesus, que eu resolvi cultuar, né? E seguir os exemplos, seguir aí, né, as orientações que ele mandava dar para os israelitas, para que, né, eu tenha onde me apegar, gente, porque eu creio que ele existe, eu creio que ele está escutando, eu creio que ele escuta, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas, ele sabe do meu pensamento, ele sabe do meu andar, ele sabe de todas as coisas, então eu creio muito nele. Gente, olha o céu hoje, ó, hoje fez um calorzinho, tá bom? Fala pra você, fez um calorzinho hoje, um calorzinho assim, um calorzinho, tá? Eu tava lá no brechó lá, e eu não liguei o ventilador, aí a moça chegou, aí começou a conversar comigo, bater papo, contar do tempo dela lá. Aí eu tive que ligar o ventilador porque ela tava suando demais, transpirando, eu também.
Porque quando eu estou trabalhando, eu nem ligo porque eu esqueço que tem ventilador lá dentro. Aí eu nem liguei. Mas aí quando ela chegou, falou que estava sentindo muito calor, eu liguei para ela e ficamos assentadas conversando. E Deus não permitiu, não foi da vontade de Deus que eu vendesse hoje. Mas daqui 1 hora, daqui 2 horas, amanhã é outro dia. E cada segundo, cada minuto, cada dia, cada hora é da vontade de Deus. Vai acontecer alguma coisa diferente, porque tudo na nossa vida é um mistério de Deus. As coisas que acontecem na nossa vida são mistérios de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida de jeito nenhum. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus. É tudo um mistério. Tudo é um mistério de Deus. Daqui 1 hora eu posso ficar milionária. Daqui 1 hora eu posso não estar aqui mais. Daqui 1 hora eu posso ficar curada em nome de Jesus. Daqui 1 hora eu posso ficar milionária em nome de Jesus. Daqui 1 hora pode sair aí alguma coisa para mim em nome de Jesus. Daqui 1 hora pode bater alguém na minha porta para comprar de mim. Em nome de Jesus. Então, todas as coisas, elas estão ali predispostas a acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos o que vai acontecer, né? Tudo é da vontade desse que faz esse céu aí que eu mostro para vocês. Eu gosto de mostrar o céu para vocês verem o quão grande é o poder de Deus, gente. O quão grande é o poder de Deus. Quão grande. Fazer um céu desse, umas nuvens lindas dessa, né? Umas cores maravilhosas. Lua, tem dia que a lua... Nossa, lua, estrela. São coisas assim que são coisas que são de graça e você olha e você fica pensando, meu Deus, que coisa linda, parece uma pintura. É muito bonito. Vamos aqui, gente, nós estamos em 2 Crônicas. O que é 2 Crônicas? 2 Crônicas é no Antigo Testamento. Aqui, ó, tem Bíblia Sagrada, é a capa, você abre ela. Logo, o primeiro livro se chama Gênesis. É o começo de tudo, né? E depois você vai abrindo, vai, né, folheando. Olha o tanto que nós já lemos. Vou folheando. Aqui em cima, ó, aqui onde está negrito, aqui alto, é o que? Vai estar escrito o número 2 Crônicas. Se for Gênesis, vai estar escrito Gênesis, é onde está escrito aqui em cima, ó. Aqui, ó, lá em cima. Aqui tem esses números pequenos são versículos. E os números grandes, igual esse aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Tem um 33 aqui, é o capítulo. Sempre o capítulo é o número maior. Os versículos são números pequenos. E o nome do livro tá aqui em cima, ó. Fica lá em cima em negrito. O que é negrito? É onde fica a cor mais pretinha, né? Para você ver melhor. Fazer igual ao mal, para você ver melhor. A cor mais pretinha. Os versículos são bem pequenininhos aí o número deles. E os capítulos são maiores e também mais pretinhos, tá vendo? Nós estamos no capítulo 33, 33, de 2 Crônicas, Antigo Testamento. Nós vimos ontem, então, que o rei Ezequias descansou com os antepassados dele e o enterraram na subida que levava às sepulturas dos filhos de Davi, porque o rei Ezequias, que era rei de Judá, de Jerusalém, ele era do sangue de Davi. Quando ele morreu, todo Judá, né? Quando ele foi dormir com os antepassados dele, o rei Ezequias, todo o povo de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, honrar o rei Ezequias, né? Como que deve ser bom, né? A pessoa ser boa de coração, né? Porque depois que morre, sente falta dela, gente. Tem pessoas que... Ó, teve um dia que morreu uma mulher aqui, eu tava comentando com um rapaz, eu falei, fulana morreu. Ela falou assim, vai tarde. Falou assim, foi tarde. Tem gente que é tão ruim, tão mesquinha, tão medíocre, que as pessoas não sentem falta delas. Nem a família, sabia? Nem a família sente falta delas. Ah, tá. Aí até uma outra pessoa, né, um outro cara passou aqui, que ele vai muito lá na rua de bicicleta, ele passa ali na porta do brechó. Aí eu falei assim, rapaz, a fulana morreu, né? Esse já é outro. O primeiro falou que ela foi tarde, que ela era muito ruim. Já o segundo falou assim, nossa, já tiraram os móveis dela, tudo daquela casa dela já.
É desse jeito, gente. Você compra móveis, você compra um troço caro, aí você não sabe que dia que o Deus vai mandar você dormir com os antepassados seu. Eu não sei que dia. Eu tinha uma mania de cadeira, misericórdia. Eu não podia ver uma cadeira, uma poltrona que eu queria comprar. Mania de cadeira, de banco, é uma mania que eu tinha. Agora eu já tirei isso da minha cabeça, só vou comprar quando eu precisar. Aí eu falava assim, poxa vida, a construção também, uma mania de construção. Aí quase que um dia desse até o meu sogro falou assim, daqui a pouco aquela casa sua vai virar tudo varanda, vai ficar toda envarandada, de tanta varanda que você faz aquela casa. Eu tinha sabe, aquela coisa de querer construir, de pintar a casa não, mudar de tinta não, mas de construir, fazer coisas, sabe, na casa. E tem coisa aqui que eu nem sento, gente, tem coisa que eu nem sento. Eu só fico no brechó, sento na sala, fico no quarto, vou no banheiro, que é necessário, vou na cozinha, mas assim, igual aqui mesmo, ó, aqui mesmo, até dia de churrasco, eu não venho, eu venho rapidamente, pego a carne, quando eu pego ainda, e não vem. E olha que, olha, foi um sacrifício para construir isso aqui, gente, eu aguentei tanta humilhação, eu fui servente de pedreiro aqui, e eu aguentei humilhação pra caramba aqui, ó, no dia que aconteceu. Aí eu vi que não vale a pena, gente. Eu vi minha tia também, quando a minha tia ela foi dormir com os antepassados dela, o sofá que ela tanto gostava, o sofá caríssimo que ela comprou, preto, ela não gostava nem que a gente sentasse no sofá direito. Foi dado para uma pessoa que ela falou comigo que ela não gostava da pessoa, que ela tinha horror à pessoa, foi dado para essa pessoa. Coisas dela que ela comprava, então assim, esse negócio de ficar comprando negócio para dentro de casa sem necessidade, eu já parei com isso. Já parei, não quero mais isso para minha vida não. É coisa assim que beneficia os outros, não a mim. E depois eles vão pegar isso tudo, vão levar para casa dele, cada um vai dividir, né? Um leva uma poltrona, outro leva outra poltrona e vão vender a casa, vão dividir os bens e vão esquecer da gente. Vamos esquecer. Então, 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 33, então rei Ezequias descansou com seus antepassados e o enterraram o rei Ezequias na subida que levava às sepulturas do filho de Davi, porque era descendente de Davi, sangue de Davi. Quando o rei Ezequias foi dormir com os antepassados dele, todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém honraram o rei Ezequias, e Manassés, o filho do rei Ezequias, tornou-se rei no lugar do seu papai, porque Deus tinha feito uma promessa para o rei Davi, que toda a descendência dele, todos do sangue dele, ia sentar no trono para ser rei. Agora vamos aqui no rei Manassés, né? Estamos começando o rei Manassés, filho do rei Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 33, Antigo Testamento. O rei Manassés, versículo 1. O rei Manassés tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade! Quando se tornou rei. Olha, uma criança de 12 anos de idade já se tornava rei naquela época. E reinou por 55 anos em Jerusalém. Reinou por muitos anos, hein? Foi rei por muitos anos que Deus deixou ele. Versículo 2. O rei Manassés fez o que era mal aí, viu? Você pode ser o pai melhor. Rei Ezequias fez tudo para agradar a Deus. Quase tudo. Fez uma coisa, mas se arrependeu. Aí Deus tirou a ira dele do rei Ezequias. Mas o rei Manassés, filho do rei Ezequias, não fez o que era bom aos olhos de Deus, como o pai dele fez. Não fez. Então, você pode ser uma pessoa boa, mas pode nascer de você uma pessoa ruim. Não é porque você ensinou. Porque você ensinou coisas boas. Eu tenho certeza que o filho dele, o rei Manassés, viu o que o pai dele fazia para Deus, mas ele quis seguir o caminho dele, não é? Então, capítulo 33, versículo 1, 2 Crônicas, Antigo Testamento, o rei Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei. Por que ele se tornou rei? Deus sabia que ia acontecer. Só que Deus prometeu, gente. Deus não é homem para que minta. Deus, quando promete, ele cumpre. Ele prometeu que a descendência de Davi ia ser rei sobre Judá e Jerusalém. Então, ele tem que, infelizmente, sabendo que a pessoa é ruim, ele deixa a pessoa ficar no reinado.
E reinou aí o rei Manassés por 55 anos em Jerusalém. Versículo 2. Então o rei Manassés fez o que era mal aos olhos do verdadeiro Deus, que você pode chamá-lo de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos, do Pai de Jesus, imitando as práticas detestáveis das nações que o verdadeiro Deus tinha expulsado de diante do povo de Deus, que é o povo de Israel. Versículo 3. Reconstruiu nosso povo. Olha o que ele fez, o rei Manassés. O rei Manassés reconstruiu os altos sagrados que o rei Ezequias, seu papai, tinha demolido. O rei Manassés construiu altares aos Balaíns. Balaíns é outros deuses, gente. É coisa que Deus abomina. Deus tem uma ira quando a gente provoca Deus, misericórdia. E fez postes sagrados. O rei Manassés, ele se curvou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Versículo 3. Reconstruiu os altos sagrados que o rei Ezequias, seu papai, tinha demolido. Aí o rei Manassés construiu altares aos Balaíns, que são outros deuses, que Deus não divide a glória dele com ninguém, e fez postes sagrados. Ele se curvou, o rei Manassés se curvou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Balaim, será que é o bicho? O bicho ruim? Porque olha isso aqui. O exército dos céus o serviu? Porque ele construiu altares aos Balaíns e fez postes sagrados. Ele se curvou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Ué, mas Balaim, gente, que olha, vamos ler novamente, versículo 33, capítulo 33, versículo 1. O rei Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei. Então, se tornou rei uma criança, um adolescente. E reinou por 55 anos em Jerusalém. Versículo 2. O rei Manassés fez o que era mal aos olhos do verdadeiro Deus, imitando as práticas detestáveis das nações que o verdadeiro Deus tinha expulsado de diante do povo de Israel. Versículo 3. O rei Manassés reconstruiu os altares sagrados que o rei Ezequias, seu pai, tinha demolido, construiu altares aos Balaíns e fez postes sagrados. O rei Manassés se curvou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Versículo 4. Também o rei Manassés construiu altares na casa do verdadeiro Deus, a respeito da qual o verdadeiro Deus tinha dito: o meu nome estará em Jerusalém para sempre. O nome de Deus está onde? Jerusalém para sempre. Isso aqui é uma constatação, para sempre é para sempre. Versículo 5. Além disso, o rei Manassés construiu altares a todo o exército dos céus, nos 2 pátios da casa do verdadeiro Deus. Versículo 6. O rei Manassés queimou seus próprios filhos no fogo, no vale do filho de Imom. O rei Manassés praticou magia. O rei Manassés praticou magia, ele também praticou, foi nos adivinhos e praticou feitiçaria. Nossa! E designou adivinhos e pessoas que invocavam espíritos. Misericórdia, no versículo 6 do capítulo 5, no capítulo 2 Crônicas, é o livro de Crônicas, 2 Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 33, no versículo 6, você vai ver que o filho do rei Ezequias foi um rei que ele fez tudo o que Deus queria. Quando ele não fez, quando ele se sentiu orgulhoso, ele se humilhou diante de Deus e pediu perdão, e não fez mais. Mas o filho dele, o rei Manassés, que ficou no lugar dele, fez o que era mal aos olhos de Deus. Ele foi cultuar outros deuses. Agora, só não entendi isso aqui, gente. O rei Manassés se curvou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Todo o exército dos céus e o serviu? Que exército é esse? Já que ele fez mal aos olhos de Deus. Não é para Deus, então. Versículo 4. Também o rei Manassés construiu altares na casa do verdadeiro Deus, a respeito da qual o verdadeiro Deus tinha dito: o meu nome estará em Jerusalém para sempre.
para sempre, quando fala para sempre, é para sempre, gente. Versículo 5. Além disso, o rei Manassés construiu altares a todo o exército dos céus. Eu não estou entendendo que exército é esse dos céus. Que exército dos céus é esse, que não é de Deus, Pai de Jesus. Nos 2 pátios da casa do verdadeiro Deus. Versículo 6. O rei Manassés queimou os filhos dele, no fogo, no vale do filho de Inom. O rei Manassés praticou magia, praticou adivinhação, praticou feitiçaria e designou adivinhos e pessoas que invocavam espíritos. Fez em grande escala o que era mal aos olhos do verdadeiro Deus, ofendendo ao verdadeiro Deus. Deus não gosta disso aqui no versículo 6 do capítulo 3 de 2 Crônicas. Deus abomina todas essas coisas. Feitiçaria, magia, colocar o filho no fogo para ser queimado, adivinho, Deus não gosta. Invocar espírito, Deus não gosta também disso. Versículo, ofende a Deus, Deus não gosta. Deus falou que não é para fazer, ofende a Deus fazendo isso. No versículo 6 do capítulo 3 de 2 Crônicas, Antigo Testamento. Versículo 7, o rei Manassés fez uma imagem, outra coisa que Deus fez, uma imagem esculpida e colocou essa imagem na casa do verdadeiro Deus, sobre a qual o verdadeiro Deus tinha dito ao rei Davi, seu segundo ungido, e ao filho do rei Davi, que era o rei Salomão, nesta casa e em Jerusalém, que eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, que são 12 filhos de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porei permanentemente o meu nome nessa casa que você, rei Salomão, vai construir para o meu nome. Ali vai fazer sacrifícios para pedir perdão pelos pecados, para me glorificar. Versículo 8. E nunca mais, Deus falou, removerei os pés de Israel da terra que prometi aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, desde que obedeçam, desde que, tem uma, né? Desde que eu vou te dar a terra, eu vou dar para vocês a terra tudo, né? Mas desde que tinha pessoas nessa terra, e ele tirou essas pessoas dessa terra. As pessoas que moravam nessas terras não cultuavam a Deus, Pai de Jesus, cultuava outros deuses. Aí o que Deus fazia? Deus fazia com que o povo de Israel guerreasse com essas pessoas. Deus dava poder a essas pessoas para guerrear e para o quê? Para ganhar as terras. Fazia todo mundo da terra adormecer com os antepassados deles e o povo de Israel ficava com a terra para eles. Era a vontade de Deus. Versículo 7. Então, o rei Manassés fez uma imagem esculpida e colocou essa imagem esculpida na casa do verdadeiro Deus, sobre o qual o verdadeiro Deus tinha falado ao rei Davi e ao filho do rei Davi, que é o rei Salomão. Nesta casa, rei Salomão, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, que eu porei permanentemente o meu nome, para sempre, permanente e para sempre. Versículo 8. E nunca mais o verdadeiro Deus disse, removerei os pés de Israel da terra que prometi aos seus antepassados, desde que obedeçam cuidadosamente a tudo que eu lhes ordenei. Toda a lei, os decretos e as decisões judiciais dados por meio de Moisés. Versículo 9. O rei Manassés continuou a desencaminhar o povo de Judá e os habitantes também de Jerusalém, levando o povo a agir pior do que as nações que o verdadeiro Deus tinha eliminado de diante do povo dele, que é os israelitas. Versículo 9. Versículo 10. O verdadeiro Deus falava ao rei Manassés e ao seu povo, mas eles não prestavam atenção na palavra que o Deus, Pai de Jesus, mandava falar para o rei Manassés. Versículo 11. Assim, o verdadeiro Deus, Pai de Jesus, fez vir contra o rei Manassés e o povo de Judá e de Israel o chefe do exército do rei da Assíria. De novo,
Assíria, não é Síria só a Síria, não. É Assíria com A, começa com A. Eles capturaram o rei Manassés com ganchos. Prenderam-no, o rei Manassés, com 2 correntes de cobre e o levaram à Babilônia. Permissão de quem? De Deus, que estava fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Porque se o rei tivesse fazendo o povo exaltar a Deus, glorificar a Deus, se ele tivesse fazendo o que era certo aos olhos de Deus, ele não deixava os inimigos dele apanhar ele. Mas como ele estava cultuando coisas abomináveis, detestáveis diante de Deus, Deus fez com que os inimigos dele, os assírios, capturasse ele, levasse ele na corrente e levasse para a Babilônia. Versículo 12. Na sua aflição, o rei Manassés, na aflição, né, gente? Muitos é na aflição, no versículo 12. Na aflição do rei Manassés, o rei Manassés implorou o favor do verdadeiro Deus, que era o seu Deus, e se humilhou profundamente diante do verdadeiro Deus, que é o Deus dos seus antepassados. Versículo 13. O rei Manassés orava ao verdadeiro Deus, e o verdadeiro Deus se comoveu. Viu como que Deus escuta as nossas orações e as nossas lágrimas? A gente pode até fazer errado, mas quando a gente se arrepende de coração, quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente chora diante de Deus, Ele perdoa, Ele volta atrás. Ele cura, Ele age, Ele tira os inimigos da nossa frente, Ele nos liberta de toda maldade. Então, o versículo 13, o rei Manassés orava ao verdadeiro Deus, no versículo 13, 1:3. E o verdadeiro Deus se comoveu com as súplicas do rei Manassés e o pedido do rei Manassés de favor, e o trouxe de volta para Jerusalém, para o seu reinado. Então o rei Manassés reconheceu que o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, é sim o único e verdadeiro Deus, no versículo 13, 1:3. Versículo 14, 1:4. Depois o rei Manassés construiu uma muralha externa para a cidade de Davi, seu descendente, que já tinha adormecido com seus antepassados. Ao oeste, gente, é norte, leste, oeste, norte, sul. Ao oeste, vamos aqui. Ele se comoveu com as suas súplicas, o seu pedido de favor, e o trouxe de volta para Jerusalém, para o seu reinado. Então, o rei Manassés reconheceu que o verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, é sim o verdadeiro Deus. Versículo 14. Depois, o rei Manassés construiu uma muralha externa para a cidade de Davi, que é o seu antepassado, ao oeste de um lugar chamado Gion, que fica no vale. O rei Manassés, ele construiu até o portão do peixe. De lá, o rei Manassés continuou a construir a muralha, rodeando a cidade até um lugar chamado Ofel. A muralha era muito alta. Além disso, o rei Manassés designou o chefe do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Versículo 15. Então, o rei Manassés removeu da casa do verdadeiro Deus os deuses estrangeiros e o ídolo, bem como todos os altares que tinha construído no monte da casa do verdadeiro Deus e em Jerusalém, e mandou jogá-los fora da cidade de Jerusalém. Versículo 16. O rei Manassés também restaurou o altar do verdadeiro Deus e começou a oferecer no altar do verdadeiro Deus sacrifícios de participação em comum e sacrifícios de agradecimento, e disse ao povo de Judá que servissem ao verdadeiro Deus, Pai de Jesus, o Deus de Israel. Versículo 17. No entanto, o povo de Israel, de Jerusalém ainda, oferecia sacrifícios nos altos sagrados, embora fizessem isso apenas ao verdadeiro Deus, que é o seu Deus, o Pai de Jesus. Versículo 18. Os outros acontecimentos da história do rei Manassés, a sua oração ao seu Deus, Pai de Jesus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do verdadeiro Deus, o Deus de Israel, estão registrados na história dos reis de Israel.
Versículo 19. A oração do rei Manassés e o modo como a sua súplica foi respondida, todos os seus pecados, a sua infidelidade ao verdadeiro Deus, os locais onde o rei Manassés construiu os altos sagrados e pôs os postes sagrados e as imagens esculpidas antes de se humilhar, tudo isso também está registrado nos livros dos seus videntes. Versículo 20. Então o rei Manassés descansou com seus antepassados e o enterraram na sua casa. E Amon, seu filho, Amon agora é outro rei, o filho de um rei Manassés chamado Amon, tornou-se rei no seu lugar. Versículo 21. Amon, filho do rei Manassés, tinha 22 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 2 anos em Jerusalém. Versículo 22. O rei Amon fazia o que era mal aos olhos do verdadeiro Deus Pai de Jesus, assim como o rei Manassés, o seu pai, fez e tinha feito. O rei Amon oferecia sacrifícios a todas as imagens esculpidas que o rei Manassés, seu pai, tinha feito e as servia também. Versículo 23. Mas o rei Amon não se humilhou diante do verdadeiro Deus Pai de Jesus, assim como o rei Manassés, o seu pai, tinha se humilhado. Pelo contrário, o rei Amon aumentou ainda mais a sua culpa. Versículo 24. Por fim, seus servos, os servos do rei Amon, conspiraram. O que é conspirar? É você fazer uma panelinha ali de gente e falar assim, vamos fazer isso com a Luciana? Vamos todo mundo fazer? Vamos se juntar contra a Luciana? Então, isso aí é o quê, né? Porque ele fez o que era mal diante dos olhos de Deus, Pai de Jesus. Versículo 24. Por fim, os servos do rei Amon conspiraram. É um monte de gente falando assim, vamos pegar a Luciana e jogar ela dentro de um buraco? Vão. Conspiração. Pessoas conspirando contra você, não uma pessoa só, outras pessoas fazendo a cabeça de outras pessoas para fazer isso contra ele. E fizeram o rei Amon adormecer com os antepassados dele na sua própria casinha, na própria, palácio que ele morava. Versículo 25. Mas o povo da terra fez o rei Amon adormecer com os antepassados dele, todos os que tinham conspirado contra o rei Amon, e fizeram a Josias, filho do rei Amon, rei no seu lugar. Então, no capítulo 34, já chega começando com o rei Josias. Rei Josias, que é o rei que ficou no lugar do pai dele, rei Amon. Agora vamos ver se o rei Josias vai fazer o que era reto diante de Deus, né? Para você ver que Deus, quando os israelitas, os reis, o povo não cultuava ele, cultuava outros deuses, ele não gosta de feitiçaria. No versículo 6 do capítulo 33 do 2 Crônicas, Antigo Testamento, ele fala o que ofende a ele. Procurar espíritos, chamar espíritos, adivinhos, feitiçaria. Isso tudo desagrada a Deus. Isso tudo faz com que Deus entregue essas pessoas nas mãos dos inimigos delas.